Boa, rapaziada. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham, o que vocês pensam de uma pessoa que não é especialista numa área tomar uma decisão que vai influenciar diretamente naquela área? Por exemplo, você não é do financeiro, mas você toma uma decisão que vai impactar o financeiro. Faz sentido pra você? Tem lógica isso pra você? E outra coisa, o politicamente incorreto chegou no futebol também? Você acha que hoje os jogadores, o futebol tá mais sentimental, tá mais ligado nessa parte? Tá mais associado a isso? E uma última pergunta, se você viu a declaração do Abel a respeito do Endrick, né? Se ele vai chegar com a cabeça no Palmeiras ou no Real Madrid. Você entendeu de fato o que o Abel quis dizer? Você acha que ele estava falando a respeito do Endrick, a respeito da personalidade do Endrick, ou ele quis dizer outra coisa? Pois é, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Quem fala com vocês é o Manga, e são esses assuntos que eu vou tratar aqui com vocês hoje, através dos fatos que aconteceram aí no dia de hoje e na noite de ontem, tá? E para começar, sem mais delongas, antes eu vou pedir para você deixar o dedo no like, porque isso é importante demais para o trabalho. Você já sabe que o seu like ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possa interessar mais pessoas, e você me ajuda demais com isso. E não custa nada, é rapidinho. Já clica no like, esse tempo que eu falei aqui é o tempo de você ter deixado o like, valeu? Então bora lá, sem mais delongas, para esse vídeo. A Leila concedeu uma entrevista ao Casão, né? No canal do Casão, mas embora seja no canal do Casão, foi no ambiente do Palmeiras Cast, lá foi no cenário do Palmeiras Cast. Eu até falo pra você ir lá assistir essa entrevista na íntegra, tá no canal do Casão, né? Casão por tudo. Aliás, Casão pode tudo. E você pode chegar lá e assistir essa entrevista na íntegra. Porém, teve uma frase ali da Leila, entre várias, né? E relacionadas a contratações, que me chamou a atenção. Lembra da pergunta que eu fiz no começo do vídeo? Pois é, presta atenção nisso aqui. Abre aspas pra Leila Pereira aqui, em relação às contratações. Nosso treinador passa as características e as posições que a equipe tem carência. O nosso departamento de scout analisa o mercado e volta 5, 6 nomes ao nosso treinador e ao nosso diretor de futebol. Ambos recebem os nomes, analisam e chegam a um consenso de 1 ou 2 nomes. Eu sou a última pessoa a falar. O que eu analiso é se o Palmeiras tem condição de pagar ou não, fecha aspas. Então, ficou claro que ela só analisa se o Palmeiras tem condição de pagar ou não, né? Mas será que é realmente assim? Porque voltando naquela coletiva, que foi a coletiva que foi a mais polêmica, uma das mais polêmicas da Leila, quando ela fala da torcida e tudo mais, teve um abre aspas lá também que eu quero trazer para cá, que ela fala a respeito também de contratações. E ela é perguntada a respeito das contratações e ela fala o seguinte, abre aspas. Teve um jogador que eu tive a oportunidade de trazer e eu não trouxe, porque achei o valor alto. Não achei que valesse. Fecha aspas. E aí vai ao encontro da pergunta que eu fiz para vocês no começo. É normal que uma pessoa que não seja especialista numa determinada área tome decisões que impactem nessa área? E por que eu falo isso? Porque a Leila não é especialista em jogadores. Ela não é especialista no valor de um jogador. Como ela pode avaliar o valor de um jogador, eu me pergunto. É óbvio que ela tem que colocar o teto. É óbvio que ela é responsável pelos gastos do Palmeiras. Mas como ela pode dizer, na entrevista de hoje com o Casão, que ela simplesmente verifica se o Palmeiras tem ou não tem condição de pagar, sendo que, num passado recente, nessa outra coletiva, ela disse que não contratou porque achou que o jogador não valesse aquilo. Eu pergunto para você, como a Leila pode determinar se um jogador vale ou não vale determinado valor? Que aqui a gente não está falando de pagar 50 milhões de euros por um jogador de Série B do Campeonato Brasileiro. Não é esse absurdo.
porque esse absurdo nem precisa de análise, todo mundo chega à conclusão. Mas como ela pode dizer que determinado jogador, por exemplo, valha 8, mas não valha 11? Ela não é especialista em futebol. Quem faz essa análise é a comissão técnica, a análise de scout de mercado de desempenho, junto com o diretor de futebol. Eles simplesmente chegam nela e falam: dá para contratar por esse valor? Se dá, contrata. Se não dá, não contrata. Ela não pode ter essa interferência, penso eu, de saber de palpitar ou negar uma transferência por achar que determinado jogador não vale aquilo, já que ela não é especialista nessa área. Você concorda com isso? Deixa a sua opinião nos comentários. Agora, a segunda pergunta que eu fiz para vocês, se vocês lembram, é a respeito do politicamente correto, se ele chegou no futebol. Se você acha que os jogadores estão mais sensíveis às coisas. Porque o Mano Menezes ontem, na derrota do Corinthians por 1-0, deu uma declaração que é a seguinte. Abre aspas para o técnico Mano Menezes. O Ranielli, que tentou chutar uma bola achando que está no Cuiabá. Tentou chutar, mas não dá. Estamos no Corinthians. Fecha aspas. Cara, eu fico me perguntando se os jogadores estão tão mais sensíveis assim. Porque entendo o que eu vou dizer. Essa declaração, o problema dessa declaração do Mano Menezes, eu enxergo 2 pontos. O primeiro, que ele cita o Cuiabá, a equipe do Cuiabá, o que eu acho de péssimo tom, porque da maneira que ele citou, ele coloca o Corinthians acima do Cuiabá. E é óbvio que o Corinthians é maior do que o Cuiabá, principalmente quando se trata de história, de tradição e tudo mais. Mas é algo que você não precisa expor, porque pega muito mal. A gente nunca sabe o dia de amanhã e, afinal de contas, existem profissionais que trabalham lá no Cuiabá, que dão a vida no Cuiabá e tentam fazer o melhor trabalho possível. Então ela é de péssimo tom nesse ponto. E o segundo ponto é que ele dá essa bronca para a mídia. Ele externa isso para a mídia. Mas para mim a bronca não é o problema. O problema é, na sociedade de hoje, que a gente tem uma resposta muito rápida das redes sociais, um julgamento muito rápido, série de opiniões, ele colocar essa resposta, essa bronca para a mídia. Eu acho que essa bronca tinha que ter sido dada dentro do vestiário. Ali no grupo de jogadores, ele e o Ranielli chegar, puxar o cara de canto e falar, cara, não pode. Aqui é o Corinthians, cara. Aqui não é assim que funciona. Porque eu acho que esse tipo de bronca é totalmente normal. Na hierarquia dentro do futebol, na hierarquia dentro do elenco, o treinador ali é a autoridade máxima. E ele tem que ser capaz de dar a bronca no jogador, sim. O jogador não pode se melindrar porque o treinador dá uma bronca nele. Principalmente da forma que foi, porque eu não vejo nenhuma falta de respeito com o homem Ranielli ali nessa declaração. Eu não vejo nenhuma falta de respeito com o cara, com o homem. Ele fez uma crítica dura, mas essa crítica pode ser feita pelo treinador. Então, para mim, os erros são ele ter citado o Cuiabá, que aí eu acho que ele falta com respeito com o Cuiabá, mas todo mundo sabe que o Corinthians tem mais tradição e é maior do que a equipe do Cuiabá. E o problema de colocar isso externamente, de ser uma bronca que talvez fosse melhor dar no vestiário, justamente pela essa mudança que tem nos dias de hoje. Justamente por essa mudança da sociedade do jogador, que está dentro, inserido na sociedade. E eu quero saber a sua opinião. Se você acha que essa bronca é um absurdo, que essa bronca denigre a imagem do Ranielli, que essa bronca denigre o jogador, o homem em si, ou não. Se para você também é uma coisa normal e o único erro foi ele ter feito essa declaração nos dias de hoje para a imprensa. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. E o terceiro ponto, e para fechar esse vídeo, é a respeito da coletiva de ontem do Abel. Que o Abel fala o seguinte, no abre aspas, a respeito do Endrick. Não sei com que cabeça o Endrick vem, se no Palmeiras ou no Real Madrid. E muita gente começou a descer a lenha no Abel. Pô, o Abel não gosta do Endrick, do protagonismo do Endrick. O Endrick nunca faltou com profissionalismo com o Palmeiras. Porra, isso é verdade. Isso é óbvio. E o Abel, pra mim, não tava falando disso. Ele não tá falando se o Endrick vai chegar dedicado no Palmeiras, se o Endrick vai jogar, vai correr, vai treinar no Palmeiras. Ele não tava falando disso. Pra mim, o que ele quis dizer foi o seguinte: não podemos contar com esse jogador pro restante da temporada. É isso.
Porque o Endrick já é jogador do Real Madrid. Ele tá no pré-olímpico, tem uma Olimpíada, e quando ele chegar aqui, ele terá o quê? 2 meses de Palmeiras? E nem isso, talvez? Então, para mim, o Abel passou ali um claro recado de que precisamos repor, e ele cobra isso com todas as letras. Precisamos repor esse jogador. Então, quando ele dá essa declaração, não necessariamente ele está falando da índole, do profissionalismo, da ética do Endrick, não é nada disso. E sim de que nós precisamos repor esse jogador. Nós precisamos de uma alternativa para esse cara. Então é muito complicado quando se colocam recortes assim como a mídia tem colocado, e eu sei que isso chama atenção. Mas quando você chama a sua atenção e depois você não dá uma profundidade, uma densidade na explicação, fica muito raso. E você leva as pessoas a interpretar muitas vezes de maneira equivocada, sem mais pontos para fazer essa reflexão. Porque aqui eu não vejo nenhum problema o Abel falar isso. Porque é verdade. O Endrick hoje é jogador do Real Madrid, gente. A gente não pode contar com o Endrick para uma quartas de final de Libertadores, para uma quartas de final de Copa do Brasil, se a gente chegar nesses torneios, eu acredito que chega. A gente não pode contar com o Endrick para uma reta final de Brasileiro. Precisamos de uma reposição e o Abel cobra isso nesse questionamento. É tipo assim, gente, não contem mais com o Endrick. Óbvio que ele é jogador do Palmeiras, mas por quanto tempo? 25 de janeiro hoje. Temos mais 5 meses de Endrick, sendo que 1 mês é de Olimpíada, sendo que tem pré-olímpico. Então, para mim foi isso que ele quis dizer, tá? Não é referente à índole do Endrick, ele não tem rusga com o Endrick, diferença com o Endrick. Eu acho que nada disso é uma interpretação correta do que ele falou. E eu quero saber a sua opinião, se você concorda comigo. Então, esses 3 pontos, quero saber muito o que você pensa a respeito aí. Lembrar que hoje tem live no Não Importa o Que Digam de noite, a gente vai falar a respeito de mercado da bola, já que agora ficou claro que o Palmeiras precisa ao mercado, né? O Palmeiras precisa de um substituto para o Endrick, porque o nosso treinador até pediu publicamente aí nessa coletiva. E também lembrar vocês que domingo, né, dia de jogo Palmeiras e Santos, nós lá do Não Importa o Que Digam vamos estrear um novo projeto, tá? Que é uma live de manhã, que vai ter eu, Fernando e a Patrícia Orico, a gente vai estar lá os 3 falando de futebol, e é um projeto que a gente pretende começar a fazer alguns dias de lives mais no período da manhã, tá certo? Então conto com vocês lá hoje, se inscrevam lá no canal e aproveitem e se inscrevam aqui também no meu canal, ative o sininho das notificações e sinaliza com o like aí para poder que esse conteúdo chegue a mais palmeirenses e deixe sua opinião, tá certo? Então um abraço, até a próxima e valeu!